A Gol cogita fazer um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e as ações já despencam 20% aqui na Bolsa Brasileira só nesse começo de 2024. O que vai acontecer com a Gol? Por que o pedido de RJ vai ser lá nos Estados Unidos? E o que pode acontecer com as ações? Você vê agora no Mercado Aberto. Roda a vinheta! Fala pessoal, Thiago Salomão aqui na área, sempre muito bem acompanhado dele, Matheus Soares. E aí, Salomão, beleza? Firme e forte você. Firme e forte. Hoje vamos falar de Gol, hein? Vamos falar de Gol. Mas não é futebol. Não é futebol. Não. Aliás, É a maior companhia aérea do Brasil também, né? que tá fazendo um gol Não tem contra muitas, na né? Bolsa, né? Tá fazendo gol contra. Caindo quanto? Já quase 20%. Nesse momento que a gente grava, já deve estar passando de 20%. Caramba. Só nesse comecinho de 2024. A bolsa tá feia também, né? Mas ela tá fazendo o papel de enfeiar ainda mais a Bolsa, né? Mas, nesse vídeo, tem muitos papéis aqui, já vou deixar bem organizado para vocês alinharem expectativas. O que a gente vai falar aqui? Por que a Gol pode pedir recuperação judicial nos Estados Unidos? Ela ainda não pediu, mas isso é uma grande especulação no mercado que tem alguns indícios que a gente vai trazer aqui. Por que as ações despencaram desde então e o que pode acontecer daqui para frente? Aí a história da Gol ajuda a explicar um pouco isso, a gente vai trazer. Por que essa RJ vai ser lá e não aqui? Por que o governo brasileiro não tem interesse na Gol quebrar? E isso pode ter um peso importante. E também o que acontece para você, cidadão, cidadã, que vai viajar pela Gol, né? E aí, você pedir recuperação judicial, meu voo já era, enfim. A gente vai falar disso tudo aqui nesse Mercado Aberto. Então eu já peço encarecidamente, dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça, quarta e quinta, 18 horas, tem vídeo novo aqui no M-Makers. Aí. Mate, vamos começar pela história da Gol. Quem é a Gol na Faria Lima em 30 segundinhos? A Gol é a maior companhia aérea do Brasil, foi fundada em 2001 pelo empresário Constantino Oliveira Júnior. Ela começou com uma proposta de oferecer passagens de baixo custo. Em 2004 ela fez o IPO na Bolsa e hoje é uma empresa que tem, se a gente pegar ali os últimos 12 meses, é uma empresa com 18 bilhões de receita, né? Tendo transportado aí mais de 31 milhões de pessoas no ano. Isso foi um aumento aí de mais ou menos 13% comparado com o ano passado. E uma empresa que opera 621 voos, né? Aqui, exatamente, né? 621 voos diários. Então é uma empresa que tem uma frota de 136 aviões e, sem dúvida, uma das maiores empresas, né? Tem aí 1/3 do market share do setor. É legal mencionar, né, que 18 bi de receita em 2023. Perfeito. 31 milhões de passageiros ao longo de 2023, o que foi um crescimento já expressivo em relação a 2022. E se a gente pegar o lucro dela dos últimos 12 meses, né, teve um lucro de 55 milhões. Então, apesar dessa receita gigante, é uma empresa que tem dificuldade em ter lucro porque o setor é muito difícil. Sim, e acho até legal contar um pouco da história do setor na Bolsa, né? Como o Mate falou, a companhia nasceu em 2001, né? E isso é uma lição que eu aprendi lá no comecinho, quando eu comecei a estudar o mercado em 2007, que o setor aéreo, ele é um pouco, quase que uma persona não grata na carteira dos investidores de longo prazo, porque é um setor que não costuma ter empresas muito longevas, né? Companhias aéreas, elas surgem em grandes momentos da economia e quando tem uma grande crise elas sofrem e acabam sumindo, né? No Brasil mesmo, as maiores companhias aéreas lá dos anos 90 não estão mais presentes nos dias de hoje e a tendência é que isso aconteça, essa troca de nomes. E por que isso, né? Tem que pensar que o setor aéreo, né, uma companhia aérea, ela tem a receita, no caso aqui no Brasil, a receita em reais, então ela vende as passagens, né, em reais, mas o custo dessa companhia não é em reais, né? O custo dela está atrelado principalmente à taxa de câmbio, né, ao dólar, porque boa parte do custo dessas companhias é o combustível, que vem de uma derivada do petróleo, né, o custo principalmente de querosene, e isso acompanha os preços praticados no mercado internacional. Então são duas variáveis que ela não tem o menor controle, né, que é a taxa de câmbio e o preço das commodities lá fora. E para você ter uma companhia aérea, tem que ter muito investimento, né? As companhias aéreas, elas não são donas dos seus aviões, né? A maioria delas fazem o que a gente chama de leasing, né? Que é quase como se fosse um arrendamento, né? Ela usa por um tempo pagando uma taxa e no final ela pode comprar essa aeronave ou devolver. E são investimentos muito altos, né? A própria mão de obra de uma companhia aérea, né? O comissário, os pilotos,
É uma mão de obra muito especializada, né? Então, tudo isso faz com que você tenha que ter um grande investimento e como os próprios resultados dos últimos 12 meses da Gol mostram, nem sempre uma grande receita se transforma num grande lucro, né? Foram 18 bilhões de reais e desses 18 bilhões, 50 milhões viraram lucro. Isso porque parte dessa perda que ela tem, né, descendo a linha da demonstração de resultado, é derivada do resultado financeiro. Então, tudo isso que a gente falou aqui do aluguel, inclusive das dívidas que ela carrega, né, a gente está falando de uma empresa que tem 20 bilhões de reais de dívida bruta, né, e um caixa aí de 990 milhões. Então, Nossa. aí, 19 bi de dívida líquida, né? Claro, né, isso é espaçado no tempo, mas é uma empresa que tem essa dívida que eu estou te falando, né, que eu estou falando aqui, 19 bilhões, líquida, com um equity, né, com um patrimônio de pouco menos de 3 bilhões. Ou seja, é bem alavancada. Né? A gente está falando 6 vezes o patrimônio dela alavancado. E aí, entrando até, explicando um pouco mais o setor, né? Por isso que tem poucas empresas do setor aéreo, né, trabalhando, porque é muito complexo e poucas conseguem, se tiver muitas empresas ali, acaba acontecendo uma guerra de preços, né, do que você pratica, do que você vende de passagem. Quanto mais barato for o preço, menor a margem, né? Hoje temos principalmente, né, atuando no Brasil, a Gol, a Latam e a Azul. Há pouco tempo atrás a gente tinha a Avianca, o que tornava a competição no setor pior, né? Em 2019, 2018, a Avianca tinha uma participação no mercado de 15%, 15% a 18%, e é sempre ruim, né? Para nós, consumidores, né? Quando uma empresa dessa sai do mercado, porque você tem menos operadoras, né? Fazendo essas rotas e, ao mesmo tempo, os preços sobem, né? Só contextualizando, né? A Avianca, ela entrou com um pedido de recuperação judicial em 2019, né? Se eu não me engano, foi 19. 2019 talvez, mas aí o que acontece, né? Quando uma empresa ela saiu do mercado, né? Então esse mercado que ela atuava foi ocupada pelas outras empresas que já estavam lá. Se tem uma demanda por pessoas que querem voar, ela foi mantida, mas a oferta de passagens diminuiu, quem oferta pode fazer um preço mais alto, né? Por isso que a gente vê passagens aéreas subindo bastante, né? Então, se você não é dono de uma companhia aérea, você é impactado negativamente, né? Quem é dono de companhia aérea, obviamente, ficou muito feliz com esse movimento, né? Pelo menos no lado financeiro. Bom, setor complexo, por isso que a gente já ouviu de muita gente que não investe em companhia aérea, porque é um setor fadado a quebrar, margens apertadas, muito complexo, mas até tem um ponto, né, que ajuda a explicar a crise da Gol agora, que foi um momento de muita euforia no mercado, que foi lá para final de 2019 e começo de 2020, antes da pandemia, que as coisas estavam andando tão bem no mercado que até uma companhia aérea, no caso foi a Azul, que é um pouco mais azeitada financeiramente, estava na carteira de vários investidores, né? A gente conversava com muitos gestores, eles investiam nela porque apesar de toda essa dificuldade, tinha um cenário econômico tão favorável, né, para elas de demanda crescente e os resultados crescendo, que elas acabavam entrando na carteira dos investidores, é o famoso ganho rápido, né? Você está vendo tudo subir, então vou investir naquilo que é mais arriscado. São empresas muito alavancadas, né? Então, se você tem uma geração de caixa boa em um determinado ano, esse patrimônio, essa dívida, né? Ela consegue pagar essa dívida e essa dívida vira patrimônio, né? Então, acaba sendo um setor bem alavancado, inclusive a economia, né? Se a economia vai bem, ela tende a ir bem também. E aí a gente pode entrar em o que está acontecendo com a Gol agora, né, Mati? Uhum. Todas as empresas do setor foram duramente impactadas durante a pandemia, né? Imagina, ninguém mais viajava, ninguém pegava mais avião e ao mesmo tempo, dado que essas empresas têm custos fixos, né? Então, se o avião está lá dentro do hangar, você vai ter que pagar o custo dela, não tem jeito, não importa se você não vai voar ou se vai voar, você tem que pagar. Então, aí é a conta que a gente fez, né? O custo é muito alto, né? Do leasing, da mão de obra, dos funcionários, e a receita não é que caiu, Exato. né? A receita foi para zero. De repente, não tinha mais voo em lugar nenhum. Então, você operacionalmente quebrou todas as empresas ali, né? Uma empresa que tinha 13 bilhões de receita em 2019, aí fez 6 bilhões em 20, 7 bilhões em 21, e aí a partir de 22 começou a voltar, né? Mas foram 2 anos muito difíceis, o que fez com que a empresa
tivesse que renegociar dívida, tomar mais dívida para continuar ali de pé, continuar existindo, né? Então a gente se depara hoje com uma empresa com essa dívida enorme que a gente falou aqui, só que com uma dívida que ela tem que quitar né, nesse ano, uma dívida de 3 bilhões de reais, quando a gente junta também o arrendamento, né, que são esses aviões que ela aluga, e ela não tem esse caixa, ela não tem 3 bilhões para pagar. Então ela tem que dar algum jeito, né? E por conta disso começaram a crescer essas conversas sobre renegociação de dívidas, sendo um caminho essa recuperação judicial lá fora. E aí até vale a pena, antes de falar dessa recuperação judicial, explicar um pouco do que é isso, né? Quando uma empresa anuncia uma recuperação judicial, não é que ela vai fechar as portas, ajeitar a casinha ali e tudo que ela vendia não funciona mais, o que você comprou não vale mais nada. Não é bem assim. A empresa, operacionalmente, ela continua. O acordo, o anúncio de recuperação judicial é uma tentativa da empresa negociar com os seus credores, com quem ela está devendo, né, para que ela consiga ajustar a sua dívida. Né? Que, basicamente, ela não tem condições de pagar aquilo e ela chama socorro mesmo. Ela fala, ó, vamos sentar e conversar, e a recuperação judicial é um instrumento jurídico que a empresa usa para que ela possa negociar isso com seus credores. Tem pontos positivos para a empresa, né, que a partir dali, de fato, ela está em negociação com seus credores. Tem pontos negativos, né? Uma empresa em recuperação judicial não vai poder fazer novos investimentos, não vai poder expandir, não vai poder gastar dinheiro com nada que não seja sanar as dívidas dela, né? Mas a empresa continua funcionando, né? Então, se você já comprou uma passagem da Gol, a Gol não pediu ainda a RJ, né? Deixar bem claro. Mas se você comprou uma passagem para daqui a alguns meses, né? Não é que ela vai pedir uma recuperação judicial, que isso não vale nada. Pode ser que até o dia da sua passagem aconteça um cenário muito ruim, a Gol venha a decretar falência, fechar como outras companhias aéreas já passaram, mas pode ser que não, porque várias outras companhias aéreas já entraram com pedido de RJ, inclusive nos Estados Unidos, e tiveram um desfecho favorável. A própria Latam. Uma delas a Latam, né, que até é um dos motivos pelo qual a Gol vai entrar com a RJ lá fora. E por que ela pede lá fora e não aqui? Porque ela tem voos internacionais, ela tem dívidas lá fora, né, também tem emissões de dívida lá fora, tem uma subsidiária lá fora. Então, tudo isso dá gatilhos para a empresa poder entrar com esse pedido nos Estados Unidos. E, bom, por que entrar com uma RJ lá fora do que aqui? Aí nem precisa ir tão além do que olhar o sistema jurídico brasileiro, né? A gente sabe como aqui as coisas não andam de uma maneira tão retilínea como lá fora, né? Além de prazos de negociação lá fora serem mais favoráveis para quem pede RJ, ainda tem esse lado de que decisões elas tendem a repetir uma certa normalidade. Seria a jurisprudência, né? A gente aqui no Brasil, cada caso é um caso, né? Lá fora você consegue ter uma certa previsibilidade nessas decisões. E no passado, outras empresas que pediram RJ aqui acabaram deixando de existir, né? Que é o caso da própria Varig, que foi adquirida pela Gol em 2007. Né? Então tem um histórico lá fora de empresas que conseguiram passar por isso. A Latam é uma delas. Obviamente que todas essas empresas, tá? A gente está falando da Gol aqui, que talvez seja o caso mais difícil, mas Latam e Azul também passam por dificuldades muito grandes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a Latam está passando melhor do que entrou. Né? Então, dado que são melhores termos aí lá nos Estados Unidos. Agora, outro ponto que joga a favor da Gol não quebrar é o interesse do governo em não permitir que uma companhia aérea tão grande quebre. Porque, como a gente falou, se você tira uma empresa dessa do mercado, a oferta de passagens vai diminuir e aí o preço vai subir. Então, se a gente já reclama pra caramba dos preços de passagem, né, e isso é extremamente impopular, né? Imagina se sai uma empresa que tem 1/3 do mercado brasileiro, né? As passagens vão disparar e o governo, obviamente, não vai deixar isso, né? O que ele puder fazer, né? Inclusive, já tem até sobre isso, né? Até trazer essa notícia aqui, que em meio a esses estudos da Gol, né? O governo pode vir ajudar, né? Através já teve um aval, né? Para usar o FNAC, né, que seria o Fundo Nacional de Aviação Civil, como garantia para crédito junto ao BNDES. Né? Então já seria uma iniciativa do governo para ajudar a Gol caso ela precise de um socorro de fato. Mas por outro lado, né, não é porque a empresa não deve quebrar,
dado que tem poucas empresas hoje, né, no Brasil fazendo isso, isso não significa que ela é um bom investimento, né? Apesar de não quebrar, apesar de, se a gente olhar, inclusive os títulos de dívida da empresa negociados lá fora, nos Estados Unidos, se a gente pegar até o ano passado, né, os títulos de dívida valiam 60 centavos por dólar, né? Lembrando que 1 é o preço correto, né? Um dólar. Hoje já negociam a 22 centavos por dólar, dado que o mercado já espera que ela não vai conseguir pagar esses juros de dívida que ela tem, esses bonds, né? E já coloca no preço uma falência, né? E aí que entra a pergunta que eu ia jogar para você. Então, por que as ações da Gol, os títulos de dívida também, por que elas estão caindo, mesmo com esse cenário onde uma iminente RJ ela vai conseguir resolver os problemas? Mesmo assim, a ação está caindo. Assim, isso porque assim, apesar da empresa não quebrar, existe um risco de que não necessariamente o acionista minoritário vai participar dessa recuperação. Até a própria história da empresa é terrível. Tem, acho que, um episódio emblemático e, bom, nesse ponto aqui, a Gol vai odiar a gente quando a gente vai falar isso, mas a gente tem que lembrar, foi um dos episódios mais escabrosos de governança corporativa, que foi a saída da Smiles da Bolsa Brasileira, né? Para quem já viajou de avião, deve conhecer a Smiles, é o programa de fidelidade da Gol, né? Então, é uma empresa que foi criada com o objetivo de gerir aqueles pontos que os clientes da Gol ganham quando compram passagens. E essa empresa era uma maquininha de fazer dinheiro na bolsa, né? Todo mundo gostava da empresa. Por quê? É aquela empresa que o termo é o asset light, né? Aquela empresa bem baratinha, porque você não precisa investir em mais pessoas, em uma infraestrutura maior para você ter um resultado melhor, né? Porque é uma empresa que tinha uma estrutura muito barata e simplesmente fazia a gestão desses pontos, né? E ela conseguia rentabilizar aquilo com uma segurança absurda, porque ela atendia exclusivamente a Gol. Então, enquanto a Gol existisse, enquanto a Gol vendesse passagens, iam ser gerados pontos e ela ia fazendo a gestão daqueles pontos, né? Só lembrando, né, que nem todos os pontos são usados, então ela poderia vender esses pontos. Tem uma série de coisas ali que tornavam o negócio rentável e muito barato. Até por isso que a Smiles aparecia principalmente na carteira daqueles investidores conservadores, investidores que gostam de dividendos. Pois bem, num belo dia a Gol anunciou que ela ia encerrar essa exclusividade. Não ia ser de uma hora para outra, né? Ia ser até o fim do contrato, né? Eu não lembro qual era a duração. 2032, por aí. Mas ela avisou, não vamos mais renovar esse contrato e as ações da Smiles na bolsa. E além disso, né? Além de eles não renovarem o contrato, eles anunciaram que iriam fechar o capital da empresa, né? Iriam realizar uma OPA, só que diferentemente da Múltiplos, né, que era o programa da Latam que havia feito isso, que a Latam tinha colocado um preço para essa OPA, que inclusive era um prêmio sobre o preço da tela na época, o que a Gol fez, ela não colocou o preço. Então ela simplesmente anunciou que não ia mais ter essa exclusividade e falou que ia realizar uma OPA. A que preço? Ninguém sabia. Então o que o investidor fez? Vendeu tudo. E as ações, bom, teve muita briga ali, mas o resumo da história foi que as ações sangraram bastante, né? A Gol também sangrou com isso, porque ela era acionista da Smiles, mas ela fechou o capital, pagando um valor bem abaixo do que ela valia na bolsa, né? Então, é exatamente o oposto que acontece quando tem uma OPA, né? Quando tem uma oferta para tirar uma empresa da bolsa, o comprador paga um prêmio para o mercado, né? No caso, a Gol, ela paga um desconto no fechamento, né? Então, assim, uma história que quem foi acionista da Smiles não tem motivos para sorrir. Sim, não tem. Perdão do trocadilho. É isso aí. Além disso, até recentemente ela fez os acionistas da companhia, qual que era o nome mesmo? Abra, né? Abra, que é a empresa que foi criada pela Gol e a Avianca, pelos donos, para serem donas da Gol e da Avianca, que é a colombiana. Eles aportaram na empresa e, além disso, compraram as dívidas da empresa no mercado secundário. Essas dívidas, né, essas debêntures, serão convertidas em ações no futuro, né, até 2028. E isso pode gerar uma diluição, né, dos acionistas de mais de 70%. Uma vez que, se aprovado pelos acionistas da companhia, a gente está falando que eles detêm 100% das ações ordinárias, então tem tudo para ser aprovado, isso vai levar a uma diluição tremenda, né, dos atuais acionistas minoritários. Então,
respondendo a sua pergunta inicial e olhando o histórico de governança da empresa, apesar da empresa continuar existindo, né, seja com a ajuda do governo, ela não necessariamente, os acionistas minoritários não necessariamente vão ganhar com isso. Não né? vão Vão ser os participar vencedores, disso. né? Exato. Porque tem outras pessoas aí que talvez se beneficiem mais da companhia. É complicado, né? Esse histórico da empresa é o passado que te condena, né? Mas vale dizer que a empresa, apesar disso tudo, está num momento operacional bom, né? Ela tem demonstrado, tem apresentado dados operacionais interessantes. A gente viu isso no Go Day, que foi o evento que ela fez com o mercado na metade de dezembro do ano passado, né? Um pouquinho mais de um mês atrás. E ela trouxe lá vários indicadores que mostram que ela tem tido uma melhora operacional, não só em relação a 2022, mas em relação a 2019, que foi o ano pré-pandemia, que vamos dizer que foi o último ano normal das companhias aéreas, né? Tem um dado ali, né, que não está muito positivo, que é o dado que atrapalha um pouco o resultado, que são algumas aeronaves que estão inativas, né? Ela até fala que das 136 aeronaves, 20 exatamente estão inativas e precisam ter gastos de manutenção, né? Até colocou, né? São 200 a 250 milhões de dólares de gasto de manutenção, deve ser um gasto anual. E é legal ter isso em mente, uma conversa que a gente teve uma vez com o João Braga, da Encore. Ele fez uma analogia que a economia brasileira é como se fosse um avião. E um avião, quando você tem um avião, né, ou seja, por leasing, ou você compra um avião, você gasta uma grana e o lucro que você vai ter com esse avião, ele depende de quantas vagas você vai ocupar lá dentro. Então, para o avião voar e chegar no destino, você vai gastar a mesma coisa com um avião com a metade das pessoas ou com o avião cheio, né? Talvez um pouquinho menos por questão de combustível, mas sendo mais prático ali, quanto mais pessoas estiverem no avião, maior vai ser a sua margem. O fenômeno de alavancagem operacional. Por isso que muitas vezes a gente vê o que chamam do overbooking, né? Porque acabou vendendo mais passagem do que queria, porque até para garantir que o avião vai estar cheio, eles vendem mais, porque sempre tem um atrasado, alguém que perde o voo, alguém que desistiu de voar, e aí eles conseguem manter 100% da eficiência no avião. Agora imagina um avião que nem decola, né? Então ele continua lá, como você falou, né, Márcio, no começo, ele vai estar lá no hangar, tem que manter o equipamento em manutenção, tem que manter as pessoas trabalhando ali. Um avião groundeado, que falam. Groundeado? Que beleza, mais um termo a brasileiração dos termos em inglês no mercado, legal. Mas se a gente pegar até mesmo olhando pelo EBITDA, né, e pegar a margem EBITDA que era entre 2011 e 2014, entre 2015 e 2016, que a gente estava falando que ficou ali entre 4% e 7%, hoje está bem acima disso, né? Se a gente pegar a margem EBITDA, a gente está falando de 8%, isso em 2022, 14% como expectativa para fechar em 2023. Então, mesmo quando a gente compara a média, né, dos anos anteriores, ela vem aí crescendo bem, essa geração de caixa medida pelo EBITDA, né? Obviamente que tem toda a parte de dívida que a gente entra lá naquele lucro bem comprimido. Mas é uma empresa que tem ido bem, né? Acho que a própria demanda, como você disse, por passagens tem crescido. Tem alguns pontos aí, né, que jogam contra a empresa, né, num momento como esse, né? Hoje em dia, né, ela precisa renovar a sua frota, né, e até esse iminente pedido de recuperação judicial pode vir dessa dificuldade da empresa de negociar com os donos das aeronaves, né? Hoje, como o mercado está um pouco mais aquecido nisso, né, o interesse de quem tem a aeronave em negociar um preço mais baixo com a Gol, ele diminui, porque ele pode simplesmente pegar essa aeronave de volta e vender pelo valor correto ou fazer o leasing para outra companhia, né? Não necessariamente para a Gol. Isso acaba jogando contra a Gol. Nesse momento agora que a gente grava, também a gente vive um momento de uma elevação na tensão geopolítica ali na região do Oriente Médio. Isso pode ser isso pode trazer um impacto nos preços do petróleo para cima, né? Se a gente tiver algum problema de oferta ali, e petróleo para cima é horrível para a companhia aérea. E esse começo de ano já está um começo de ano mais tenso, né? Então o dólar tem subido. Isso acaba sendo ruim para o setor. Bom, para fechar, a pergunta que não quer calar, senhor Matheus Soares, o que fazer com as ações da Gol? Eu tenho a minha opinião,
Mas como a gente viu no último vídeo da Gafisa, cada um tem a sua. E olha, Quero ouvir a sua primeiro. eu acho que se a gente pegasse Gafisa, Gol, daria um MBA de governança corporativa. Essa que é a verdade, viu? Temos que pensar nisso. Pô, boa ideia, hein? Vou anotar aqui. A verdade é que é um caso extremamente complexo. Dado todo o histórico de governança dela, isso não me faz pensar que os acionistas minoritários, nós, né, meros mortais que compramos ações aí na Bolsa, poderemos nos beneficiar, né, de uma possível recuperação dos resultados financeiros da empresa. Não são fáceis, a gente falou ali, uma dívida elevada, dívidas vencendo já no curto prazo, uma possível RJ da empresa, e prefiro ficar de fora. Uma lição de casa extremamente difícil, com um histórico ruim. Então, eu acho que no setor, até a gente tinha um pouquinho de preconceito sobre investir ou não no setor, dado toda essa complexidade que a gente disse aqui, mas a gente acha que tem empresas até melhores do que a Gol. Acho que o caso da Azul é uma empresa mais ajeitada do que a Gol. Tem todas essas dificuldades, acho que tem a questão de diluição muito menor, porque ela também vai emitir, né, dívidas, mas tem uma diluição menor. Tem uma frota de aviões mais novas, né? Então acho que se tivesse que investir em alguma, obviamente tem que fazer a lição de casa, mas a Azul poderia ser uma empresa para se beneficiar de uma melhora aí do setor. Bom, eu concordo sobre a Azul, mas só vou dar uma opinião mais advogado do diabo. Gol não é a empresa que passaria no meu crivo de análise, né? Acho que não faz sentido correr esse risco. Eu acho que é um risco ainda muito prematuro, assim, você querer antecipar que a empresa vai conseguir se estabelecer nessa recuperação judicial, vai manter os resultados operacionais crescentes e com um cenário macro favorável para ela, né? Acho que são muitas variáveis ali que deixam o investimento complicado, mas tudo tem seu preço. Então, no mercado, tudo tem um preço. Então, fazendo uma boa lição de casa e percebendo que ela pode passar bem por essa RJ, ela pode retomar a sua atividade operacional, o acionista minoritário não vai ser penalizado com isso. E a gente viva um momento de petróleo para baixo com dólar para baixo, assim, economia voltando. Cenário maravilhoso para a empresa, aí ela pode ser um dos grandes cavalos da bolsa, baita pimenta na carteira. O cavalo não Pegasus, né? Porque ela vai voar, né? Então, um jato. Vai ser uma grande empresa ali que pode decolar, né? Cheia de trocadilhos, mas caramba. Eu acho que não vale a pena correr esse risco, mas tem todos esses pontos aí que podem jogar a favor da empresa. Só para não ficar feio, né? Vai que a gente fala, não invista na Gol, aí dá aquele print lá e a empresa decola na bolsa. Mas é isso, é um cenário muito complexo aí para a Gol. Eu acho que o mais importante tem muita história ainda vai rolar, mas ainda nesse mês a gente deve ter novidades, porque toda essa expectativa no mercado gira em torno de juros que ela tem que pagar de dívidas que vencem agora em janeiro, né, Mati? Então, se ela não conseguir pagar, talvez ela tenha que entrar com o que chamam lá fora do Chapter 11. Que é a RJ lá fora. RJ lá nos Estados Unidos. É isso, acho que conseguimos abordar aqui os principais tópicos sobre Gol. Se você ficou com alguma dúvida de Gol, vale colocar ali no comentário se tem alguma opinião. Se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, né? Importante curtir o vídeo. Caramba, se gostou também. YouTuber, se gostou, né? Pode ser que não tenha gostado. Se não gostou, também curte. Olha o trabalho também. De análise que a gente fez também. aqui, ó, 10 folhas aqui estudando o Gol, pelo amor de Deus. E agora a gente vai entrar nos comentando comentários. Boa, excelente. Vamos lá. Cara, tem um monte de comentário hoje? Tem um Caramba, monte. O pessoal não tem o que fazer. A primeira vem do Marco Antônio, BIF3. BIF3 é a Minerva, certo? Depois dessa aquisição dos ativos da Marfrig, qual a opinião de vocês? Marco Antônio, eu não acompanho o setor, acho complexo demais para a gente gastar uma energia ali. Acho que o preço teria que estar mais interessante a gente parar para olhar. Mas no último episódio 80, com o Gustavo Salomão, que não é meu parente, mas poderia ser, ele falou lá que, já vou dar o spoiler do que ele falou, né? Ele estava comprado em Minerva, depois dessa operação que ele não gostou, ele virou para short. Mas aí vendo lá o vídeo, você entende melhor o racional dele. A segunda vem do Jorginho do Drop. Jorginho do Drop? Jorginho do Drop. Não, drop não é isso, cara. Não? Não, drop é, sei lá, dropar de... Pode ser. Ou da bala, né? Da bala? Drop. Ah, balinha, um drops? Um drops, tá. pode ser. O que eu fiz, né? Isso aqui é verdade, não tem nada a ver com o DJ, né? Não sei. Ele diz o seguinte: pessoal, fontes dizem que o Tanuri tem em torno de 30 a 40% das ações de maneira direta e indireta. Qual é o free float da Gafisa
16 de janeiro de 2024, para ver se realmente tem espaço para minoritários entrar e conseguir 2/3 para aprovação da AGE. Excelente vídeo, Market Makers. Olha, uma bela de uma pergunta, hein? Não tenho de cabeça aqui qual o free float, viu? Eu imagino que seja bem menor, porque se a gente olhar ali no início do ano passado, quando teve todo aquele movimento que as ações foram para 30, as ações negociavam 500 milhões de reais diariamente. Hoje elas negociam 100 milhões de reais. Então é uma liquidez mais reduzida, mas não é um problema, né? 100 milhões de reais ainda é uma liquidez bastante considerável. Jorginho, com todo respeito, mas eu parei no fontes, porque se você vai se basear no que fontes dizem, cuidado também. Fica perigoso. Cuidado com essas fontes aí. Mais importante saber a origem do que só a notícia em si. A terceira vem do Dimitri. No dia que eu achar que eu consigo performar igual a um bom gestor, eu também vou achar que qualquer pessoa consegue restaurar um dente. Eu sou dentista. Acho que foi o comentário sobre o episódio com o Bruno Mero lá na lista de fundos. Realmente, assim, tem prós e contras de você investir num fundo e investir sozinho, né? Acho que quando você investe num fundo, você está terceirizando não só as decisões, mas também as preocupações, né? Imagina você dorme comprado em Gol e acorda no dia seguinte com uma notícia que ela pode entrar em RJ, o papel cai 20%. Aí você vai ter que entender o que está acontecendo, se é hora de vender ou não. Se você terceiriza isso para o gestor, você também vai ter prejuízo, mas talvez o gestor saiba melhor o que fazer. Por outro lado, você vai pagar uma taxa por isso. A quarta vem do Nicodemos. Estou começando a investir agora. Tenho um pequeno patrimônio e capacidade de aportar mensalmente R$500. Como monto minha carteira? Posso... Nicodemos, um belo nome, aliás. Mês que vem a gente vai trazer uma resposta não só para essa, mas várias perguntas mais ligadas à montagem de carteira, a orçamento pessoal. Então, eu vou te dar essa resposta no mês que vem com muito detalhe e muito carinho. Aliás, e para todos vocês que querem saber novidades deles. Novidades virão, hein? Richard Strauss. Caramba, os nomes maravilhosos, né, da nossa audiência. Chega 2025, mas não chega a abertura da comunidade. Todos que estão na lista de espera vão conseguir entrar? Richard, excelente pergunta. Todos não, tá? Já adianto que tem muito mais gente na lista de espera do que as vagas que a gente vai abrir. Então, mas fica ligado. Deixa o nome lá, não, aqui, né? O aviso vai ser feito na lista de espera antecipadamente. Fechando as vagas ali, a gente nem abre para o público, mas a ideia é já preencher. Se todos que estão na lista entrarem... Não, aliás, nem vai dar para todos que estão na lista entrarem, né? Mas vai ser feito o aviso lá. Lembrando que o link da lista de espera está aqui na descrição. Entra lá, deixa seu nome e seu e-mail e você vai ser avisado lá antecipadamente quando a comunidade Market Makers abrir. E a sexta e última pergunta vem da Ana Souza. Se vocês pudessem ler apenas um livro em 2024, qual seria e por quê? Nossa, que pergunta complexa, Ana. Caramba, apenas um livro? Eu nem sei responder essa. Tem tanto livro ali na minha mesa. Eu vou falar aquele lá que você leu, Outlive. Outlive, esse porque esse pra mim parece que mudou a vida de muita gente. Se tivesse que escolher um livro que tá ali entre os livros que eu tô lendo. Ele é um pouco pesado, né? Ele fala sobre doenças que mais matam no mundo, mas é um livro que acho que todas as pessoas têm que ler uma vez para pensar em se cuidar um pouquinho, né? Acho que isso então, é um livro pensando legal. em um livro só, acho que é um livro legal mesmo. E o seu? Não dá para ser os dois? Não, acho que não. Você já leu esse livro? Eu comprei por sua causa. Se eu tivesse que ler apenas um livro... Olha, eu tô lendo O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, e eu diria que ele traz pequenas verdades... O nome do livro é O Mesmo de Sempre? O Mesmo de Sempre. Tá. Pensei que você estava lendo o mesmo livro de sempre. Não. O nome do livro é O Mesmo de Sempre, e ele traz coisas que são óbvias, mas que a gente tem que parar para ler. Porque é tão óbvio que a gente acaba menosprezando no dia a dia, acaba esquecendo. Acho que vale a pena ler ali. É um livro que você pode não necessariamente ler todos os capítulos em sequência, você pode abrir no 10º capítulo, no 12º capítulo, que sempre vai trazer alguma coisa legal. Eu acho que é legal. Pô, maravilha. Não sei se é o livro que eu mais recomendaria ler pro ano, mas eu tô lendo e eu tô adorando. Bom, desse jeito a gente pode encerrar esse mercado aberto. Valeu, Mate. Valeu, Saloma. Até semana que vem. Valeu. Drop tem a ver com música, assim, que é tem, né? Dropa. Então. O que é? O beat. Tipo assim, vai subindo, aí vem aquela hora que você fica tipo, meu Deus, e agora? Aí vai... não, é que ele fez assim, tipo... Mas é o DJ, pô. É? DJ, pô. Eu sabia que tinha... então faz uma pausa ali, aí entra a voz da Bianca Drop e música assim.